E começa agora o novo Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Esta manhã com a análise do politólogo José Filipe Pinto. Bom dia, muito obrigada por estar connosco. Muito bom dia, Maria João. Bom dia, senhores ouvintes. Zelensky cancelou pela segunda vez a visita a Portugal e a Espanha, agendada para a próxima semana. Desta vez o motivo foi o intensificar da ofensiva russa em Kharkiv. José Filipe Pinto, a situação está cada vez mais difícil nesta que é uma das maiores cidades ucranianas. Claramente, Maria João. É saber antigo que muitas vezes os factos desobedecem à vontade. E esta é uma dessas situações, porque Zelensky cancelou novamente a visita a Portugal, não apenas pela remuda a Portugal e a Espanha, não apenas porque está a proceder a uma remodelação ministerial, mas devido a essa situação interna ser altamente preocupante, designadamente em Kharkiv. Esta viagem, eu chamo a atenção aos meus ouvintes que esta viagem aos dois países ibéricos, a meu ver, já deveria ter acontecido e era muito importante para a Ucrânia, devido à influência política que tanto Portugal como a Espanha detêm na América Latina e, no caso português, também na África lusófona. Num caso e no outro, eu acho que para além do crescimento da presença chinesa, que é para fins essencialmente económicos, há a presença russa, que é a inimiga da Ucrânia, com uma finalidade que vai muito além, como acabámos de ver em São Tomé e Príncipe. Era isso que eu lhe ia perguntar, se achava que tinha alguma coisa a ver com o acordo entre São Tomé e a Rússia. Tem claramente, Maria João. E tem claramente porquê? Porque a seguir à Rússia vem a Guiné-Bissau. E a seguir à Guiné-Bissau virá Moçambique. O que isto significa é que temos novamente a Rússia de regresso à África. Uma África onde já esteve de forma indireta, muito nos elementos, através de conselheiros, e que depois passou a estar de conselheiros durante a Guerra Colonial. Já que mandou, por exemplo, para a Guerra Civil Angolana, enviou apenas os cubanos. Mas temos agora uma situação nova, que é o regresso das forças Wagner, que apoia muitas ditaduras em África e começa em países, e a África é um país onde a democracia não vigora na maioria dos países, é um continente em que a democracia não vigora na maioria dos países, e nós percebemos claramente que Putin tem aqui um terreno privilegiado e por isso mesmo é uma forma de não estar isolado. E Zelensky, portanto, tentaria captar o apoio de Portugal e da Espanha para quê? No sentido dos países do Sul apoiarem a causa ucraniana. Eu penso que Zelensky está nesta fase numa situação muito difícil. Sabemos que os Estados Unidos enviaram Blinken a Kiev e que lhe prometeu uma ajuda, portanto, até ao fim. Mas temos também de perceber como é que o enviado de Biden acaba por falar. E de que é que Blinken disse? Repare, ele referiu-se que o ataque a Kharkiv estava a ser feito por levas e levas de soldados russos, drones iranianos, artilharia norte-coreana e tanques, mísseis e aviões de combate, mas construídos com máquinas e peças que foram fornecidas pela China. Isto é aquilo que eu sempre chamei o mundo de múltiplas ordens a lutar contra a hegemonia norte-americana. E por isso, num primeiro momento, os Estados Unidos afastaram-se do conflito, mas agora sentem que precisam de marcar o seu terreno no âmbito da atuação na NATO. Entretanto, falou aí da Rússia, da China, depois de viajar pela Europa. Xi Jinping recebe esta semana Vladimir Putin. É o segundo encontro em menos de um ano e o quarto desde o início da invasão russa da Ucrânia. José Filipe Pinto, são 75 anos de relações diplomáticas. O que devemos esperar de mais um encontro? Precisamente o mundo de múltiplas ordens a movimentar-se. Neste momento, a Ordem da Rota da Seda vai receber a Ordem Eurasiana, o líder da Ordem Eurasiana. Porquê? Porque tem um inimigo em comum, que é os Estados Unidos, ou seja, a potência liderante da Ordem Liberal. Repare, Putin acabou de substituir Shoigu e substituiu por quem? Por um economista. E esta mudança tem um sentido muito claro, porque a Rússia percebeu que o conflito está para durar, que é preciso preparar a economia para suportar um esforço de guerra e que foi o que fez implodir a União Soviética. Por isso, nada melhor do que escolher um antigo ministro do Desenvolvimento Económico, que, enquanto ministro da Defesa, vai estimular a procura do orçamento e apostar na inovação, que é um dado novo porque percebemos que a guerra está cada vez a tomar uma dimensão híbrida mais nítida. E por isso mesmo, o que é que vai haver neste encontro? Toda a comunidade internacional tem pressionado a China para se colocar ao lado da Ucrânia e para participar naquela que seria uma conferência visando a paz a realizar na Suíça.
O que acontece é que a China já deixou claro que só falará sobre a sua presença ou a ausência dessa reunião quando entender que deve falar. Isto mostra o quê? Só falará depois de receber o líder, portanto, Putin, o líder da ordem eurasiana. E isto é muito importante, Maria João, porquê? Porque mostra que as posições estão alinhadas. Dito de uma forma muito simples e muito realista, a China está a ganhar, a tirar dividendos económicos desta guerra e por isso mesmo não está minimamente interessado. Pode falar no mundo pós-hegemónico, pode falar na necessidade de restabelecer a paz, mas a grande verdade é que está interessada na manutenção da guerra. Há, no entanto, um dado que pode pôr em causa esta posição. Tem a ver com, começa a haver na China vozes que se manifestam em surdina, evidentemente, porque Xi Jinping é um líder autoritário, a mostrar que poderemos estar a ter dificuldades em colocar produtos chineses no Ocidente. E este é um dado a que Xi Jinping está atento. Porquê? Porque toda a política da China se baseia naquilo que eu denomino, não é no sorriso, é no pragmatismo. Sobre o Médio Oriente, depois de Joe Biden dizer que iria suspender o envio de armas para Tel Aviv, a Casa Branca informou o Congresso que está a avançar com a venda de munições no valor de mais $1.000 milhões. Isto depois de Joe Biden ter escrito uma carta ao homólogo israelita em que reitera o compromisso à prova de bala com Israel. Pois, mas de balas é que Israel necessita. E o que acontece é que o material bélico que vai chegar a Israel é apenas um 60 avos, dito em português. É 60 vezes inferior àquele que vai chegar à Ucrânia. O que quer dizer que, como falámos a semana passada, é material essencialmente defensivo e não ofensivo. A situação em Gaza está, a meu ver, quase fora de controle. Nós sabemos que mais de 500 mil de pessoas já deixaram Rafah e que cerca de 100 milhões abandonaram o norte de Gaza. Ora, isto é uma prova de que o ataque a Rafah é uma realidade muito, muito próxima. E também é uma prova de que neste jogo, que eu chamo um jogo de escondidas, o Hamas já regressou ao norte. E o que significa que sempre que há uma ação militar mais musculada numa parte de Gaza, imediatamente parte do exército do Hamas se desloca para outra parte. Entretanto, repare, há ministros da extrema-direita que defenderam publicamente que a solução passava por voltar a colonizar Gaza. E colonizá-la com quem? Com colonos, evidentemente, mas também com forças militares. Isto é um regresso àquilo que eu chamo um projeto que já se julgava abandonado e que em nada contribui para a acalmia da situação no terreno. Repare, estas negociações para a paz nunca pararam, mas os impasses, a meu ver, continuam a ser constantes. Ambos os contendores estão amarrados às posições, não estão minimamente interessados na remoção da barreira psicológica resultante do extremar de posições. Eu chamo a estas negociações um diálogo indireto, intermediado, mas sem sucesso à vista. É mais uma prova, Maria João, de que a diplomacia, neste caso, não está a conseguir ser a continuação da guerra por outros meios. E, nestas negociações, há algo que nos incomoda ao modo de vida ocidental, é que até os cadáveres estão a ser usados como modelo de troca. E isto, para nós que temos uma matriz cultural completamente diferente, nem os mortos têm direito a descanso e ao respeito. É uma situação que, sob o ponto de vista humanitário, os vivos vivem no inferno e os mortos não têm direito ao céu. Entretanto, a Turquia juntou-se à África do Sul e vai apresentar também queixa contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça pelas acusações da prática de genocídio em Gaza. José Filipe Pinto, esta lista de países pode aumentar? Vai aumentar porquê? E vamos perceber que vão aparecer países islâmicos. Porquê? É a liderança da ordem islâmica que está em causa. E a liderança da ordem islâmica, neste momento, está dividida entre a Turquia, como disse muito bem, junto à África do Sul nesta moção, mas também pela Arábia Saudita e pelo Irão, que já percebemos que já atacou Israel com os drones. Cada um deles está a marcar o seu espaço, está a marcar o seu terreno. Israel está cada vez mais isolado. E está mais isolado e é por isso que Biden, repare, é a questão das palavras e da praxis. Biden tem de quê? Tem de manter o seu aliado, percebe que Israel é a única democracia naquela zona. Mas a grande verdade é que está rodeado de países
que, mesmo quando não se revêem no projeto do Hamas, e muitos não se revêem, até porque têm medo das consequências do que acontecerá em Gaza no seu plano interno, caso claramente do Egito, e repare, o Egito acabou de dizer o quê? Que não é ele que controla a entrada, portanto, na fronteira, que isso é da responsabilidade de Israel e, portanto, não o responsabilizem pela não chegada de ajuda humanitária a Gaza. O que é que isto significa? Repare, a atual liderança do Egito teve de depor a Irmandade Muçulmana. E ao depor a Irmandade Muçulmana, que tem uma ligação umbilical com o Hamas. Isto é para explicar que, a nível interno, estes países também começam a ter necessidade de não afrontar as suas populações, porque a solidariedade islâmica é muito forte. E, portanto, o que é que acontece? Neste momento vamos ter uma lista cada vez maior e cada vez será maior a pressão para que a ONU reconheça a Palestina como Estado independente. Mas como nós percebemos, esta é uma situação, por exemplo, a Espanha está interessada em apostar numa via unilateral, mas a grande verdade é que há o Conselho de Segurança e no Conselho de Segurança a moção dificilmente passará porque conta com a posição contrária dos Estados Unidos da América. Portanto, temos aqui uma situação muito complicada, é uma situação que humanitariamente não é chocante, mas a grande verdade é que também não há interesse político na sua resolução. José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia, professor. Um bom dia, Maria João. Muito obrigada.